Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Iremos falar hoje sobre a igreja de Sardes. O tema da mensagem é Sardes, a igreja que vivia de aparências. Sardes, a igreja que vivia de aparências. O significado de Sardes é o que resta e o que sobrou. A história da igreja em Sardes é bem parecida com a história da cidade, porque a glória da cidade de Sardes estava no passado. Nos tempos antigos, Sardes foi uma importante cidade da Ásia Menor. Era uma das cidades mais magníficas, uma cidade segura, fortificada, impenetrável, inabalável. Os seus comandantes e os seus moradores eram um tanto soberbos por conta da segurança que eles tinham ali naquela cidade. Eles eram orgulhosos, arrogantes, autoconfiantes, e eles achavam que nunca a cidade seria invadida pelo inimigo. Porém, Ciro, o rei da Pérsia, no ano de 529 a.C., ele invadiu Sardes e a tomou. Os soldados de Ciro, eles entraram pelo único ponto vulnerável da cidade. O único buraco no muro, na muralha da cidade, permitiu com que o exército de Ciro a invadisse e a dominassem. Isso aconteceu por causa da autoconfiança e por conta da falta de vigilância. Eles não vigiaram e a cidade foi invadida. E agora Jesus escreve para esta igreja e ele diz: sê vigilante, vigia, porque assim como aconteceu com a cidade, que tinha um ponto vulnerável, tinha um lugar por onde o inimigo ele podia entrar, assim também pode acontecer com vocês. Vigiem, porque vocês estão vulneráveis. Vocês não estão seguros. Fechem as brechas. Fechem as portas por onde o inimigo pode entrar e dominar. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Então esta foi a mensagem do Senhor para aquela igreja. Qual era o problema de Sardes?
Sardes era uma igreja que vivia de aparências. Ela tinha uma fama. Uma igreja que vivia de fachada. Isso no sentido, obviamente, no sentido figurado. Que significa uma aparência que não corresponde à realidade dos fatos. As realidades reais de alguém. Então, quando João escreve a carta para Sardes, era uma cidade rica, mas uma cidade também degenerada. Ela estava degenerada pelo pecado, pela luxúria. O problema de Sardes não era a ausência de obras. Ela tinha obras, porém, essas obras, faltava integridade. Não havia integridade nas obras da igreja. Porque Sardes era uma igreja adoecida. E uma igreja adoecida adoece pessoas. Uma igreja adoecida adoece pessoas. E Sardes estava assim. E o que é que adoece uma igreja? Aí nós vamos aprender aqui nesta carta. A primeira coisa que leva uma igreja à doença e à morte, e consequentemente à morte, lembrando que igreja somos cada um de nós. Existe a igreja individual, eu como pessoa, e igreja coletiva, como nós estamos aqui, reunidos, como corpo, como igreja do Senhor. O que é que adoece uma pessoa? O que é que adoece um crente? E consequentemente, essa doença levará à morte. Em primeiro lugar, o que foi que adoeceu Sardes? Quando foi que Sardes começou a cair? Pela falta de vigilância. Jesus fala então, ser vigilante. Ser vigilante e consolida. Consolidar significa tornar sólido, tornar algo consistente. Consolida o resto que estava para morrer. O que é o resto? É o restante. Aquela parte do todo que ainda restou. Uma certa quantidade de pessoas ali que não haviam se contaminado. Os remanescentes. Que permaneceram fiéis ao Senhor. Então Jesus diz para o pastor de Sardes, para ele consolidar este resto, esse restante de pessoas que estavam ali na cidade, na igreja, para que eles também não viessem morrer espiritualmente, como os demais já estavam mortos. Consolida o que estava para morrer. Ou seja, uma igreja que estava respirando por aparelhos. Uma igreja que estava na UTI, e tem muito crente assim, tem muito crente que a sua vida espiritual já está na UTI, a pessoa já está respirando por aparelhos. Se desligar, morre. Jesus nos chama a atenção nesta noite, porque a carta à igreja de Sardes é muito atual. Foi para aquela igreja, mas também é para nós. Aliás, todas as cartas de cada uma das igrejas, é para todas as igrejas de todas as épocas. Porque cada igreja representa um momento histórico da igreja de Jesus. Então a igreja de Sardes estava já na UTI. Consolida o que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras. Eles não tinham comportamento exemplar. Eles não eram íntegros diante do Senhor, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Então Jesus chega com eles e diz: ser vigilante, vigia. Foi o que Jesus sempre repetiu nos evangelhos: vigiai e orai, para que não caís em tentação, porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E aí muitos crentes, eles são oportunistas. A Bíblia diz que a carne é fraca, então eu vou pecar porque a minha carne é fraca. Mas como eu sempre digo, fraca não é a carne,
Fraco esse discurso para pecar. Fraca essa desculpa para o pecado. Então Jesus fala para eles serem vigilantes. Vigiai, orai. O que é ser um vigilante? O que é vigiar? Vigiar e ser vigilante é estar no estado vígil, acordado, desperto, ser diligente, precavido, ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado nesse momento que nós estamos vivendo. Precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que está acontecendo à nossa volta. Precisamos ser vigilantes. Então, a falta de vigilância levou metade daquela igreja à morte espiritual, a morrer espiritualmente. A segunda coisa que leva uma igreja a adoecer e, consequentemente, a morte, é o esquecimento das coisas de Deus. Sardes se esqueceu dos ensinamentos de Jesus. Ele diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. A falta de dependência de Deus nos leva ao esquecimento e à idolatria, nos leva à frieza espiritual, nos leva a nos desviarmos do Senhor. Na história do povo de Israel no deserto, lá no Sinai, Moisés subiu o monte Sinai para receber a lei do Senhor. Moisés passou 40 dias na presença de Deus. Quando Moisés desceu, 40 dias, foi o tempo suficiente para o povo de Israel se desviar. Quando Moisés desceu, trazendo as tábuas da lei, o povo lá embaixo já estava desviado, adorando o bezerro de ouro. 40 dias. Por quê? Porque eles se esqueceram dos ensinamentos. Eles se esqueceram dos sinais. Eles se esqueceram dos milagres. Eles se esqueceram do seu líder. Ficaram vulneráveis. Se desviaram. Não esqueçam que Deus tem falado para nós. Não esqueçam que Deus tem feito entre nós. Porque a partir do momento que você esquece disso, você esfria espiritualmente. E consequentemente vem a morte. Sardes havia se esquecido. Sardes foi iluminada por Deus. Sardes, ela não foi contaminada pelas doutrinas de Jezabel, de Balaão, dos nicolaítas. Ela foi iluminada pelo ensino da palavra de Deus. Mas ela se esqueceu daquilo que ela havia recebido de Deus. Houve um grande avivamento na cidade de Sardes, mas eles se assentaram sobre essa verdade, eles se assentaram sobre esse avivamento e se esqueceram, se acomodaram. E o tempo do avivamento passou para eles. Eles não ficaram abertos para receber toda a revelação que Deus tinha para eles. Então o que acontece? Eles caíram da graça, se esqueceram, não vigiaram, dormiram espiritualmente. Isso aconteceu também com a cidade de Éfeso. Esqueceram o primeiro amor. E Paulo, quando escreve para Éfeso, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, meu irmão. Você que está dormindo o sono espiritual. Estou vendo alguns abrindo a boca, literalmente, com sono. Dá um toque aí no teu irmão, desperta, tu que dormes. Desperta, desperta, igreja. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A igreja de Éfeso, assim como a igreja de Sardes, precisava da iluminação do Espírito Santo, precisava da iluminação da palavra, porque eles estavam dormindo o sono espiritual, estavam como aquelas virgens nécias, que não estavam se preparando para a chegada do noivo, para encontrar-se com o noivo. O terceiro motivo que leva uma igreja a adoecer e a morrer: negligência, desleixo, descaso, endurecimento, frieza
espiritual. Quando o crente está assim, ele não tem vontade de vir para a igreja, ele não depende de Deus, ele depende da sua sabedoria, das suas próprias forças, ele depende de si mesmo, é autoconfiante. E aí entra a negligência, o desleixo com a vida espiritual. Negligência significa não dar valor às coisas importantes, não dar valor às coisas. Desleixado, descuidado, preguiçoso, mental, físico e espiritual. Há uma preguiça, há uma madorma, há uma frouxidão nos valores. A pessoa já não atenta mais para os valores. Nós vemos exemplos de pessoas que negligenciaram a sua vida espiritual. O rei Davi, ele é um exemplo claro disso. Davi negligenciou a sua vida. No momento que diz que em que os reis estavam na guerra, Davi estava de férias, no palácio. E por um momento ele não vigiou, ele negligenciou a sua vida espiritual. E ali foi o princípio da queda de Davi. Nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. A nossa vida é uma batalha espiritual constante, todos os dias. E o apóstolo Pedro, ele nos diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, os nossos inimigos são invisíveis. Nós estamos numa guerra invisível e nós precisamos estar armados com a armadura de Deus. Precisamos estar vigilantes para não cairmos nas armadilhas do diabo. Isto estava acontecendo na cidade de Sardes. A quarta coisa que leva à morte de uma igreja é a decomposição moral, a corrupção, a putrefação moral, o apodrecimento. Olha o que Jesus fala no versículo 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, porque tinha contaminação em Sardes. Sardes estava contaminada pelo pecado. O pecado havia se infiltrado na igreja. O pecado se infiltrou sutilmente e foi enfraquecendo, foi afastando o povo de Deus e matou o avivamento. Temos que ter cuidado com as raposinhas. Aí é que mora o perigo. As raposinhas. Isso aqui é um pecadinho. Não tem problema. Isso aqui não tem nada a ver. Eu posso fazer. Mas são as raposinhas que vão minando, vão comendo o caule, vão comendo os galhos, os frutos, vão comendo as raízes, até matar a árvore, até matar a planta. Isso que estava acontecendo na igreja de Sardes. O pecado então foi se infiltrando por baixo daquela aparência exterior de que tudo estava bem. Está tudo bem conosco. Nós estamos vivendo uma vida santa. Nós estamos vivendo uma vida piedosa. Mas havia corrupção entre eles. Havia contaminação, impureza. Isso mata a igreja. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que tratar pecado como pecado, e pecado tem nome. Porque o diabo vem sorrateiramente, sutilmente, matando aos poucos. A estratégia do diabo é matar no cansaço. 40 dias o povo se desviou. Não quero dizer que 40 seja um número profético. Mas por 40 dias, o gigante Golias cansou o exército de Saul, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde.
40 dias, eles estavam esgotados, eles estavam exaustos, mas também por 40 dias, Jesus, ele venceu a tentação, ele venceu o diabo lá no deserto, ele venceu por nós, aleluia. Então aquela igreja estava sendo morta lentamente, e o profeta Isaías, quando ele fala a respeito do arrependimento, quando ele pregava arrependimento para o povo de Israel, ele disse: este povo está enfermo da cabeça aos pés, porque havia podridão, havia corrupção moral, corrupção política, corrupção na religião, nos dias de Isaías. A mesma coisa estava acontecendo com Sardes. Ela estava doente da cabeça aos pés, estava caminhando para a morte, estava na UTI. Então, Jesus olha para esta igreja e vê a infidelidade, a instabilidade espiritual, a depravação moral, a murmuração. E aí Jesus diz: tem nome de que vives, mas está morta. Assim também tem acontecido nos nossos dias, não é diferente. Essa é a condição espiritual da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo somente a esta igreja local, mas a igreja no contexto de nação, até de mundo, a igreja do Senhor Jesus. Parte da igreja, talvez uma maioria dos cristãos estejam apáticos, apóstatas, necrófilos, estão morrendo, vivendo na inércia, no marasmo, na mornidão. Uma igreja fraca, crentes fracos, crentes que não ganham uma pessoa, uma alma para Jesus, crentes que não evangelizam lá no seu trabalho, lá na faculdade, não evangelizam na rua de casa, nem mesmo em casa, crentes apáticos, medrosos. Estão como Sardes. Saiba de uma coisa, meus queridos, nós cantamos hoje: Deus está vivo. Deus está vivo. Se Ele está vivo, significa que Ele vive na igreja. E a igreja tem que ter essas evidências. A igreja tem que demonstrar isso. Que Ele ruge como um leão dentro de cada um de nós. Amém? E quinto lugar, morte espiritual. Começa com a frieza e acaba com a morte. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, está morto. Jesus começa com uma mensagem muito triste para Sardes. Aqui há uma cena amedrontadora. Pessoas vivas, mas ao mesmo tempo que estão mortas. Parece que é um filme de terror. Zumbis. Pessoas andando na rua, mas estão mortas. Cadáveres. Uma igreja que não cheirava bem. Porque esta igreja estava vivendo à custa da sua história. Há muitas igrejas e há muitas pessoas que estão vivendo à custa das suas histórias. Eu fiz isso, eu fui isso. Eu preguei, eu evangelizei, eu fiz. Estão vivendo de passado, estão vivendo de museu. A vida com Deus não se resume ao passado, mas principalmente ao presente. Deus não está interessado em que você foi no passado somente, mas Ele quer saber o que você é hoje, e o que você está fazendo hoje para Ele, e como você está vivendo hoje para Ele. Tem muito crente, muitas pessoas que você encontra com elas: eu fui da igreja, eu servi a Jesus não sei quantos anos na igreja tal, e hoje estou desviado. Deus não quer saber do teu passado. Aliás, quando o crente se desvia, Ezequiel diz que todas as suas obras de justiça caem no esquecimento.
cai no esquecimento. Deus é um Deus do passado, sim, mas também do presente, principalmente do futuro. Então, fico triste ao encontrar pessoas, eu era da igreja tal, e agora, como você está, meu irmão? Não, eu estou afastado. Pois então, volte para Jesus. Porque o presente hoje é mais importante do que o teu passado. A vida com Deus é vivida diariamente. Amém? Então, assim estava a igreja de Sardes. Uma igreja com ilusão de ótica. Enganada pela própria mente. Você sabia que o cérebro humano ele é complexo. Ele é extremamente complexo. E a raça humana é a única espécie que é enganada, que pode ser enganada pela sua própria mente. O cérebro de um animal não engana, mas de um homem pode enganar. Então, a raça humana é a única espécie capaz de ser enganada pela sua própria mente. A chamada visão de ótica. Então, era isto, aliás, ilusão de ótica. Era isso que Sardes estava vivendo, uma ilusão de ótica. Pensavam que estavam bem, mas era uma ilusão. Será que estamos vivendo nesta igreja pós-moderna? Ou será que nós estamos vendo nesta igreja pós-moderna aquilo que parece ser? Será que aquilo que parece ser é a realidade? Há atividades, há movimentos, há festas, há shows, há luzes, há colorido, há barulho. Tudo isso parece demonstrar que ela está viva. Porque, afinal de contas, há movimentos. Afinal de contas, há barulhos, há festas, há alegria. Parece que ela está viva nesse movimento. Mas espiritualmente ela está viva? Espiritualmente ela está viva? É a realidade aquilo que nós estamos vendo aos olhos de Deus? Será que como Jesus vê esta igreja é da forma como nós vemos? Aos olhos de Deus. Aí vem algumas perguntas. Aquilo que as igrejas estão fazendo de movimento, de festas, de luzes, isso está levando a quê? Isso está transformando vidas? Para que isto está servindo? Para aproximar mais as pessoas de Deus? Para transformar a vida dessas pessoas? Esses movimentos têm transformado a vida dessas pessoas? Têm transformado a vida da igreja? Afinal de contas, há muito movimento, há muitas festas. Isso está levando a um crescimento espiritual? Essa é a questão que nós temos que ver. Não basta barulho, não basta movimento. Tem que ter transformação de vida. Tem que viver a vida do reino de Deus. Tudo que é programado, tudo que é direcionado numa igreja é para levar o povo a uma intimidade maior com Deus. É para levar o povo a uma mudança. E não era isso que estava acontecendo em Sardes. O sistema de Sardes estava morto. O cristianismo de Sardes era um cristianismo morto, mas não faltavam atividades. Aí é que está o problema. Há um movimento morto que não para. Não para de produzir crentes mortos, porque igrejas mortas, sermões mortos, mata pessoas. Igreja morta mata pessoas, gera pessoas mortas. No reino de Deus, as nossas atividades, os nossos movimentos,
Os nossos barulhos não são tão importantes, porque a verdadeira atividade é a vida com Deus. É o mover de Deus no nosso meio e não o nosso viver. Ter atividade e não ter o mover de Deus é ter fama de que vive, mas está morto. É isso que estava acontecendo em Sardes. A igreja de Sardes, então, na época em que a carta ela foi escrita, vivia só de aparência, de fachada. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso, que eles viviam do passado, da história do passado, que eles viviam de aparência. Uma igreja que tinha adquirido nome, uma igreja que tinha adquirido fama, era notável, gozava de um prestígio no meio da cidade, de boa reputação, não tinha nenhuma falsa doutrina, não tinha falsos ensinos como de Jezabel, como de Balaão. Aos olhos dos homens parecia uma igreja dinâmica, uma igreja viva. Talvez as pessoas falavam da importância daquela igreja na cidade e de como aquela igreja era uma igreja pujante. E aquela igreja sugeria vida e vigor. Isso aos olhos dos homens. Mas para Deus a igreja estava morta. Para Jesus não era nada disso. A igreja estava morta. Tinha fama, mas não tinha vida. Tinha luxo, mas não tinha Pentecostes. Tinha barulho, mas não tinha avivamento. Caíam no espírito, mas não andavam nele. Não se parece com muitas igrejas nos nossos dias? Que parece que tem vida, mas aos olhos de Deus não tem. Que tem luxo, mas não tem Pentecoste. Tem barulho, mas não tem avivamento. Barulho não é sinônimo de avivamento. Barulho, meus irmãos, não é sinônimo de avivamento. Poxa, aquela igreja é avivada. O louvor é uma bênção, os crentes pulam, os crentes gritam. Não é sinal de que está acontecendo o avivamento ali. Porque avivamento, verdadeiro avivamento, a primeira coisa, leva o homem de volta para Deus. Leva o homem de volta para a palavra. Os homens se arrependem dos seus pecados. O avivamento sai das quatro paredes e invade a comunidade. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é barulho. Cair no espírito não significa muita coisa. Porque o importante mesmo é andar no espírito e não cair nele. Estava acontecendo isso em Sardes. Meus irmãos, a fama de uma igreja diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Aprenda, a fama de uma igreja diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Tens fama de que vives, era famosa, mas tu não tem glória. Tu estás morta, e cabode, foi-se a glória. Então, por isso, o título da mensagem, a igreja que vivia de aparências, a igreja que vivia de fama, a igreja que vivia de fachada. Todos a reputavam como uma igreja florescente, todos, com exceção de Cristo, o dono da igreja. Então, é importante que nós venhamos refletir sobre isso. E que o Senhor venha sondar o nosso coração. A nossa oração tem que ser: Senhor, me sonda. Tu me sondas e me conheces. Senhor, como é que eu estou diante de Ti? Senhor, como é que Tu me vês? Porque eu me vejo de uma forma diferente. Porque os meus conceitos são diferentes dos Teus. Os meus caminhos são diferentes dos Teus caminhos. Essa tem que ser a nossa oração. Sardes apresentava um caráter de marketing. O caráter de marketing, ele valoriza só
qualidades superficiais e não qualidades interiores. O caráter de marketing é o seguinte: a pessoa precisa ser agradável, a pessoa precisa sorrir, o funcionário precisa rir da piada do chefe, porque isso é marketing pessoal. É um caráter de marketing, só que ela valoriza só qualidades exteriores e não as interiores. É isso que a igreja de Sardes estava vivendo. Este caráter de marketing, só das coisas exteriores. Mas Deus, ele vai lá, ele vai além da aparência. Deus, ele vai no coração. Jesus sonda o coração, e quando ele sonda o coração desta igreja, quando ele examina esta igreja, lá no profundo, lá no íntimo, olha que ele diz: não tenho achado tuas obras íntegras na presença do meu Deus. Isso é duro. Não tenho achado as tuas obras íntegras na presença do meu Deus, porque era uma espiritualidade apenas de rótulo, de aparência, de fachada. E a maioria dos crentes desta igreja não eram verdadeiramente nascidos de novo, transformados pelo Evangelho. Professavam apenas uma fé nominal, de aparência, de boca, mas não de coração. Isaías já havia falado: este povo, sendo usado pelo Senhor, disse, o próprio Jesus confirma aquilo que Isaías falou: este povo me honra somente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não tinha uma vida real. J.I. Packer, ele diz o seguinte: a igreja cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um caixão. Espero que dentro desta igreja não tenha nenhum caixão e nenhum morto dentro dele. Que todos estejamos vivos para o Senhor. Adolf Paul, ele disse que na igreja onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio. Na igreja onde reina a morte pelo pecado, não haverá a morte pelo martírio, porque os crentes nunca serão martirizados, porque eles sempre negarão a Cristo. Sardes era uma igreja de contradições, de incoerência, de incongruência. Pregavam, mas não viviam. É possível ser crente e não ser salvo? É possível ser crente e não ser salvo? Sim, é possível. É possível defender a doutrina e não amar o Senhor? Sim, é possível. É possível obedecer aos mandamentos de Deus sem inteireza de coração? Sim, é possível, porque foi isso que o rei Amazias fez. Segundo Crônicas 25:2 diz: o rei Amazias fez o que era correto diante do Senhor. Ele fez uma coisa boa, ele fez a justiça, ele fez algo que era correto diante do Senhor, mas não o fez com inteireza de coração. Isso significa que é possível fazer coisas certas com motivos errados. É possível fazer coisas certas com motivos errados. Os homens podem ver obras, mas Deus vê o coração. Por isso que cada um de nós chegaremos diante do trono do Cordeiro para prestar contas das nossas obras. Tudo aquilo que fizemos ou tudo aquilo que deixamos de fazer
nós iremos prestar conta. Como é que essa obra está sendo feita? Qual a motivação dessa obra? Então, tudo isso nós iremos prestar conta diante de Deus. A igreja de Sardes estava quase morta, mas ainda havia uma esperança. Ainda havia esperança. Enquanto há vida, há esperança. O Senhor queria revivificar aquela congregação. Versículo 13, ele diz: porquanto, se não vigiares, eu virei como um ladrão, e não saberás de modo algum a que hora virei contra ti. Jesus está dizendo: olha, te arrepende, obedece, te arrepende, porque se tu não te arrependeres, eu virei contra ti como um ladrão, e tu não saberás quando eu virei contra ti. Aquela igreja precisava estar pronta, preparada para o encontro com o Senhor, para aqueles que não estavam vigiando. Existia em Sardes muita gente que eram adeptas do cristianismo, aderiram ao cristianismo, mas olha, igreja, o cristianismo é a única religião do mundo que não tem adeptos. O cristianismo não tem adeptos. Cristianismo tem filhos de Deus, nascidos de novo, transformados pelo poder do Espírito Santo. Não tem adeptos. Eu vou aderir ao cristianismo. Não, você não tem que aderir ao cristianismo. Você tem que nascer de novo. Eu vou ser da igreja. Não, não é para ser da igreja, é para nascer de novo e fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Aqui nós não pregamos adesão. Nós não chamamos você para aderir à nossa religião. Nós chamamos você para se arrepender e ser transformado por Jesus. As pessoas precisam nascer de novo. Era isso que estava acontecendo. Meus irmãos, Jesus está à procura de pessoas que venham andar com Ele. Quais eram as pessoas que Jesus estava procurando em Sardes? Qual eram as pessoas? Pessoas dignas de vestir vestes brancas. Vestes brancas fala de santidade. A quem Jesus procura? Com quem Jesus anda? Ele estava procurando aqueles que não se contaminaram com Jezabel, aqueles que não se envolveram com corrupção, com imoralidade, com idolatria, com fornicação, com sincretismo religioso, com soberba, com torpe ganância. Não, Jesus não estava à procura dessas pessoas, mas ele estava procurando quem era fiel, quem estava limpo, incontaminado, com quem andava em santidade. E ele chama essas pessoas de pessoas dignas, porque elas são dignas. No versículo 5 ele faz a promessa aos vencedores: ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Está aqui a base. Está aqui a resposta para o calvinismo, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Negativo. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quando ele diz de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, significa que já está lá, que já está registrado. Se já está registrado, a pessoa nasceu de novo, Danilo. Mas pode ser tirado, pode ser riscado, pode ser desclassificado do céu. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro. Ele não está dizendo que ele vai colocar, porque já está. Ele está dizendo que ele pode riscar. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Tem muita gente que tem vergonha de Jesus. Tem muita gente que tem vergonha de ser crente.
Ah, não, não sou crente não. São iguais a Pedro, negam a Jesus. As pessoas falaram naquela madrugada para Pedro, este aqui era um deles. Não, não conheço esse homem. Não, você é um deles. Eu vi andando com eles. Não, nunca eu vi esse homem. Eu nunca andei com esse homem. Eu não sou discípulo dele, eu não sou seguidor dele. Negou Jesus 3 vezes. Mas ele diz que aqueles que o negarem diante dos homens aqui nesta terra, ele, por sua vez, o negará diante do Pai lá nos céus. Como é que Jesus vai negar diante do Pai? Senhor, Senhor, abre-nos a porta, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E aqui ele está dizendo, antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Essa é uma promessa para aqueles que vencerem. Para aqueles que não morrerem espiritualmente. Para aqueles que não se venderem. A promessa para os vencedores. Para aqueles que se mantêm puros. E o que acontecerá com aqueles que não se manterem puros? O que acontecerá com aqueles que não se deixam mudar? Aqueles que não querem se arrepender? Eu tenho aqui 2 listas. Essas listas foram fornecidas pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. Jesus, de antemão, o justo juiz, ele já fez um prévio julgamento, um pré-julgamento para aquelas pessoas que não hão de se arrepender. E que essa lista aqui, ela consta uma série de pecados. E Jesus disse que essas pessoas, elas não herdarão a vida eterna, mas pelo contrário, elas serão lançadas no lago de fogo. A primeira, existem outras, mas eu peguei essas 2. A primeira está em Apocalipse 21, 8. Jesus diz que aqueles que não se manterem puros, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, eles perderão a vida eterna, porque a promessa aqui no versículo 5 é de vida eterna, para aqueles que se arrependerem, para aqueles que confessarem a Jesus. Mas aqueles que negarem a Jesus, eles irão então para o fogo eterno. Então, Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem fala isso é Jesus. Outra lista, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São os que se dizem crentes, mas não vivem como ovelhas, vivem como lobos. Vivem como cães selvagens, sem pastoreio, vivendo o seu próprio cristianismo. Os cães, os feiticeiros, de novo, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira, esses ficarão de fora. Aí no versículo 6 ele encerra a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, foi uma séria repreensão para esta igreja, que não estava mais ouvindo a voz do Espírito. O processo de morte de uma pessoa, de uma igreja, pode acontecer lentamente,
passando quase despercebido. Mas o Senhor nos mostra a solução para esta morte espiritual. Ele mostra a solução para esta inércia, esta letargia, para esta frieza, para essa apostasia na igreja. Ele diz que o remédio para esta igreja apática é o Espírito Santo. Para essa igreja que pensa que tem vida, mas não tem, ele se apresenta assim. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Isaías fala isso, em Isaías capítulo 11, versículo 2. Esta profecia é exatamente para aquele que está falando para esta igreja, para Jesus. Repousará sobre ele o espírito de conselho. O espírito precisava trazer conselho para aquela igreja. O espírito de sabedoria, aquele que dá sabedoria. O espírito de força, o dunamis de Deus precisava vir sobre aquela igreja para avivá-los novamente. Eles precisavam de entendimento, espírito de entendimento que concede entendimento, espírito de conhecimento que leva ao conhecimento de Deus, espírito de temor do Senhor, porque onde há morte espiritual, há falta de temor a Deus, porque o pecado se alastrou por falta de temor, e Jesus está dizendo para eles, que eles precisam temer a Deus, e o Espírito do Senhor, ou seja, Deus precisa estar no meio daquela igreja. É isso que Ele está dizendo para nós nesta noite. O remédio é o Espírito de Deus. O Espírito é aquele que restaura o abatido, o cansado. É aquele que traz ordem no caos. É aquele que traz luz nas trevas. É aquele que injeta força e energia para aquele crente que está cansado. O Espírito Santo quer renovar. O Espírito Santo quer avivar a sua igreja. E é isso que Ele quer fazer entre nós nesta noite. Foi isso que Jesus estava falando para a igreja de Sardes. Vocês precisam voltar ao avivamento. Vocês precisam voltar ao Espírito Santo. Amém? É isso que Deus quer fazer entre nós.